Yo, pessoas! Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Eu abro a boca, passa moto, eu abro a boca, que a gente derruba a caixa, hoje tá louco pra gravar, mas enfim. Hoje nós vamos ter um vídeo recheado de spoilers, porque estamos falando deles, dos animes da temporada. De novo, falando da temporada de abril. Esse é o último vídeo falando disso, eu prometo. Mas hoje eu vou falar dos animes que tiveram os finais mais surpreendentes. Temos uns que foram... e outros que foram menos, mas que ainda assim deixam você pensando naquilo ali, naquela situação, naquele encerramento. Mas... com isso vem os spoilers, então se você não quer tomar spoiler de Otaku, Mashiro Oto, Bishounen Tanteidan, Kyokyoku, é melhor você não ver isso aqui. Você assistiu o anime, aí você volta, porque eu vou mandar bala nos spoilers. Começando pelo spoiler mais... que é o de Kyokyoku. O final de Kyokyoku eu achei que merecia ser citado, porque eu não tava esperando por essa. O anime é uma vibe comediona, onde o protagonista entra num videogame e ele não tá, tipo... parece um pouco Sword Art Online, esse tipo de... entrar no videogame, que ele coloca o negócio na cabeça e vai pro jogo. Mas ele não fica preso lá, ele tá só jogando mesmo. Só que o jogo é um jogo ruim. Por que eles falam que é um jogo ruim? Porque o jogo tenta ser tão fiel à realidade que alguns eventos clássicos de jogos não acontecem, tipo, alguns eventos que são clichês, mas ao mesmo tempo essenciais, não acontecem, e algumas coisas tipo assim, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Mesmo quando ele foi absolvido, ainda tem gente, a cidade fica lembrando disso por semanas e tratando ele mal, sabe? Umas coisas meio assim. Ele não consegue evoluir dentro do jogo as habilidades físicas dele se ele não evoluir elas na vida real. Então, se você não é forte ou rápido, você não é forte nem rápido no jogo. Não é porque você é o protagonista, já que você é o jogador, que você é o foco das coisas. Então, a gente tem esses momentos. Na luta final, não era entre o Hiro, que é o nosso protagonista, e o monstrão. Era o monstrão e o líder da guarda. E aí, ele tipo, nossa, a luta tá tão rápida que eu não tô conseguindo assistir. Mas eu sou o jogador, eu tecnicamente sou o protagonista, eu não tô conseguindo nem assistir essa porcaria. Pois é, ele não estava. E aí, tem uma reviravolta toda, onde na verdade o líder da guarda tava confabulando com a rainha daquele reino. É um reino isolado, ninguém entra e ninguém sai. Eles estavam sequestrando filhotes de monstros e os monstros estavam atacando a cidade por causa disso, porque eles eram errados, eles eram sequestradores. E aí o Hiro expõe isso na frente de todo mundo, vírgula, do chefe e da rainha, o que foi uma péssima ideia, porque ele não tinha como se defender, nem quem defender ele, nem quem testemunhar o que ele tinha descoberto. Então foi só idiota, mas ele se tocou e soltou por aí, sabe? Tipo, tá fuck. E aí, graças a isso, ele acaba tendo que engajar uma luta com o chefe da guarda. Ele consegue aí um boost clichê de shounen, clichê de videogame, onde você consegue lá uma bênção, um poder do nada. Isso é explicado aí no sistema do jogo, mas ainda assim foi meio, eu já vi isso em muitos lugares. O que tava tudo bem, porque o anime fica zoando com esse tipo de coisa o tempo todo. Então, ele pegou um clichê pra ele, e aí, na luta final, e você tava assim, o chefe da guarda vai vencer? Ele vai vencer? Meu Deus! Quem que vai vencer? Você passou a acreditar que o protagonista ia vencer. A rainha dá a volta por ele num momento, sim, sensacional, num momento importantíssimo da luta, e dá aquela carreirinha na pessoa, sabe? Quando você bate seu joelho na parte de trás do joelho da pessoa cai, e aí o Hiro desequilibra e aí ele perde. Ele perdeu porque a rainha deu a volta no meio de um duelo entre ele e o cavaleiro e deu uma carreirinha nele. Eu fiquei... cara... talvez eu falando não soe tão ridículo quanto foi, mas foi muito ridículo. Eu fiquei, fuck, mano. Acho que foi o momento mais ridículo do negócio inteiro. Isso porque ele teve diarreia uns minutos antes de ter que lidar com os monstros e ele teve que cagar no jogo. Então, assim, maravilhoso. O próximo que eu queria comentar é Mashiro Oto. O final dele não foi tão surpreendente, mas fugiu um pouco dos clichês, que normalmente você espera que mesmo que a equipe dele seja cheia de novato, ele ganhe. Nem na apresentação em equipe de Shamisen, nem no solo ele ganhou. Mas, ainda assim, mesmo que o anime estivesse caminhando pra um lado que você imaginasse essa possibilidade, é comum eles darem uma trapaceadinha e jogarem o protagonista pra ganhar. Mas o anime deixou claro que poderia ter a possibilidade dele perder, e que provavelmente ele ia perder porque ele não estava acostumado a competir, o que faz sentido. Só que aí temos uma parada muito complicada do Setsu e da mãe dele, e aí fez eu ficar pensando nisso, e eu tô até agora pensando nisso, em que a mãe do Setsu foi entregar o prêmio pra ele, e ela ficou muito brava, porque durante a apresentação dele, ele começou tocando como o avô dele tocava, que é o que a mãe dele queria, e aí durante a apresentação ele decidiu, quer saber, eu não quero tocar a música do meu avô, eu quero tocar a minha música. E aí ele tacou o louco no meio da apresentação e fez o que ele queria fazer, o que desde o começo era o que ele deveria ter feito.
feito. E era o que ele deveria ter feito desde o começo, mas enfim, a mãe dele ficou puta porque ela quer que ele toque a música do avô, sabe? E aí ela vai entregar um troféu na mão dele e aí ela deixa cair de propósito e fala assim: você é uma decepção. E aí você já tem vontade de tapear ela, né? Aí beleza, ele sai do palco, vai o pai dele, que aparentemente é um bundão, falar com ele e fazer ele se sentir mal. Vai um cara que já se apresenta e toca há mais tempo falar com ele e vai fazer ele se sentir mal. Um monte de gente vai falar babaquice pra ele e isso vai deixar ele se sentindo horrível e vai deixar ele surtado. Então, basicamente, no último episódio, que normalmente é a resolução das coisas, a gente tem 3 personagens indo lá e pisando no Setsu. Ele não ficou mal colocado não, ele foi 3º colocado. Pra alguém que nunca tinha competido, isso é altíssimo. Todo mundo pisando nele nos últimos segundos da bagaça. Você fica assim, irritado, frustrado, com vontade de mandar todo mundo calar a boca, vontade de dar um tapa em todo mundo. Você fica muito revoltado com a situação. E aí o Setsu, meio que ele tenta se defender um pouco, mas ele vai perdendo as energias e aí ele só colapsa. No último episódio do anime você fica... Enfim, precisamos de uma nova temporada nisso, mas é um final que eu fiquei tipo, nossa, eu não esperava que fosse tão angustiante assim. Um último episódio, eu esperava que eles encerrassem. O próximo que eu queria comentar é Bishounen Tanteidan. Bishounen Tanteidan abordou mistérios aí com uma vibe alegre do criador de Monogatari, e disso você já pode esperar umas conversas muito loucas e, tipo, toda a situação é encerrada de uma forma meio fuck, sabe? Toda a situação tem uma vibe meio louca do tipo, o Bishounen Tanteidan são meninos, eles têm que ser meninos, bonitos e detetives. Então todas as hipóteses deles têm que ser fabulosa e elegante e bela, sabe? Então eles dão umas viajadas muito socorro. Uma situação em que você fica assim, nossa, isso aqui deve ter acontecido por isso, vem a coisa mais idiota na sua cabeça. Essa é a hipótese que ninguém vai apresentar, porque eles sempre apresentam coisas mirabolantes. E a resolução dos casos costuma ser mirabolante. E ainda tudo naquela vibe, tivemos umas vibes meio... uma hora a Mayumi, que é a nossa protagonista, ela tinha uma organização de olho nela, porque ela acabou vendo um negócio que ela não podia ver. Tivemos um caso dos alunos comandando um cassino clandestino. Mas tudo com uma vibe tão... Em nenhum momento você sente a tensão no anime, em nenhum momento mesmo, um anime todo alegre, um anime bonito, um anime alto astral, e aí você fica assim, e aí chegou os últimos episódios, você fica, fuck. Alguém atropelou a pessoa que tava concorrendo pro Grêmio, atropelaram, e a galera do Bishounen Tanteidan chegou à conclusão de que provavelmente foi de propósito, porque era na ladeira D. A ladeira D era a ladeira menos movimentada da escola inteira, e aí você fica assim, fuck, por que atropelariam de propósito pra controlar o Grêmio? Aparentemente a escola deles aí tem um certo status e o Grêmio tem um papel muito importante na representação dos alunos. E aí alguém queria esse status e quase matou, assim, atropelou o suficiente pra machucar e deixar a pessoa internada por um tempinho. Então a pessoa atropelou a menina que tava concorrendo e aí o Bishounen Tanteidan decide jogar a Mayumi pra concorrer no lugar dessa menina. E aí a Mayumi fica com perigo de ser atropelada. O anime vai, o anime vem, e aí você fica assim, acho que ela não vai ser atropelada, acho que vai ficar tranquilo. Até que ela quase é atropelada. Tinha um assassino dentro da escola. Ele atropelou realmente a menina que tava concorrendo, ele tenta atropelar a Mayumi e no último episódio ele chega tão perto da cara dela e a cena é tão assim que eu te juro, você vai ver isso e a hora que você fechar os olhos à noite você vai lembrar desse frame do anime. A cara dele vai voltar na sua, você vai ficar tipo, sabe? Eu levei um susto com esse cara que vocês não têm noção, você vai ficando tensa, porque tem um momento que nenhum dos meninos tá perto da Mayumi pra ajudar ela e o assassino tá atrás dela falando um monte de coisa e amedrontando ela e você fica nervoso e ansioso, e eu não tava esperando aquilo. E aí, tipo, tinha um assassino dentro da escola. Sabe o que ele fez? Por que a menina foi atropelada na ladeira D? Ele atropelou ela em outra ladeira, tacou ele dentro do porta-malas e jogou ela no meio da rua, na ladeira D. Ou seja, eles estavam investigando no lugar errado. Olha que louco! Ele tava mexendo no celular enquanto ele quase atropelava a Mayumi. E seria um aluno da escola. Então a vibe, a brisa fica elevada, a resolução é a mais louca possível, que casa totalmente com o que a gente viu de, tipo, Monogatari Series. Cara, foi uma vibe tão tensa. Eu não tava esperando essa. Então eu fiquei bem, fuck, foi uma surpresa muito boa. E a coisa mais chocante que eu vi essa temporada inteira foi Otax. Otax é um anime onde os personagens eram humanoides, mas eles eram animais. E isso era algo, assim, todos os episódios, os 12 episódios que a gente tinha visto, o
nosso protagonista era uma morsa, aí ele tinha uma melhor amiga que era macaco, sabe? Muitas pessoas eram macacos, mas eram macacos de espécies diferentes. Tipo, a gente tinha um gorila, um babuíno, não sei o nome do outro, parecia aquele macaco, como que era o nome do desenho, enfim. E aí você ficava, da Dora Aventureira, parecia o macaco da Dora Aventureira, não podia deixar de citar essa. Então tinha gatos, tinha cachorros, tinha raposa, tudo nessa vibe, tinha gambá, tudo nessa vibe, sabe? E aí você fica assim, interessante, tudo bem, era o desenho do anime, era legal, tava uma vibe um pouco diferente. E aí do nada, no 13º episódio, e essa é um spoiler pesado, no 13º episódio, eles arrancam tudo isso da gente. No 13º episódio. Aparentemente, o nosso protagonista, o cara que é uma morsa, ele sofreu um acidente, ele sofria muito bullying mesmo. E o que ele se apegava? Já que ele detestava a gente, ele ia atrás dos animais. Porque as pessoas detestavam ele e ele ficava com medo das pessoas. Então ele ficava muito próximo dos animais. E aí acontece um acidente, o pai dele bebia muito, a mãe dele só chorava e não dava muito cuidado a ele. E todo mundo brigava com ele. Ou seja, a vida dele tava horrível. E aí acontece um acidente, que não sabe se é um acidente ou se os pais dele se jogaram mesmo. O carro cai de uma ponte. E aí os pais morrem e ele é o único que sobrevive. E a hora que ele acorda, ele já tá numa cama do hospital. Isso, o nosso cara morsa, na verdade, era um ser humano. E aí a hora que ele acorda, ele vê todas as pessoas como animais. Tanto é que a pessoa que ajuda ele fala que é uma anta. Não é porque a pessoa é burra, é porque a pessoa literalmente pra ele parece uma anta. Aí ele olha no espelho e ele é uma morsa. Mas o que acontece? Ele bateu a cabeça, isso junto com a síndrome, com o trauma da situação, ele acabou desenvolvendo uma síndrome. E essa síndrome faz com que ele não saiba exatamente o que ele vê. Então ele vê umas coisas bizarras. As pessoas, ele vê como bichos. Então eu seria um animal para ele. E eu sendo um humano. E ele não tem ciência disso. Ele vai descobrir isso no último episódio. A gente vai descobrir isso no último episódio. E ele vai conseguir se livrar desse trauma no último episódio. E você fica, tá fuck. E o anime inteiro o cara tá escondendo algo na casa dele. O anime inteiro o cara tá escondendo algo na casa dele. Você fica assim, o que é isso? Será que ele sequestrou a menina? Será que ele tá mantendo alguém em cativeiro? Será que ele é louco e tá falando sozinho? Mas não, tinha alguém arranhando uma porta que tinha... Opa, chutei outro pé. Uma porta que tinha lá na casa dele. E você fica assim, o que ele tinha em casa? E aí o médico dele vira e fala, o que você tem em casa afinal? E ele fica, tipo, ele não sabe. Porque ele não sabe exatamente o que ele tava vendo. E ele nunca via a imagem dessa coisa que tava dentro da casa dele. Era um gato, ele tinha um gato de estimação. E como ele via todo mundo como bicho, não fazia sentido no universo que ele tinha criado ter um gato, porque as pessoas eram animais. Então ele conversava com pessoas que ele via como se fossem gatos. Então não fazia sentido ele ter um gato. Ele chega na casa dele e fica, nossa, é um gato, que bom. Tipo, porque ele não sabia o que ele via. Ele podia ter sequestrado uma criança sem saber, porque ele não computava as coisas. O anime tem várias reviravoltas. A gente vai ter assalto a banco, ganhador da loteria, que não foi bem assalto a banco, foi assalto a ganhador de loteria. A gente vai ter assassinato. Todo esse bafafá é resolvido nos 2 últimos episódios, mas o choque é o pessoal, na verdade, todo mundo era humano e o Odokawa, que é o cara morsa, tava vendo todo mundo como bicho por causa de uma síndrome. Isso é o choque. E pra piorar, no último segundo do 13º episódio, eles falam pra gente quem que foi a assassina, e a assassina tá atrás do Odokawa, porque é o táxi que ela pegou aquela noite e ela quer se livrar de todas as possíveis aí provas de que ela cometeu um assassinato. E aí ela entra no carro do Odokawa, e o Odokawa não consegue mais identificar as pessoas, porque ele tava vendo todo mundo como bicho, agora ele tá vendo todo mundo como gente, então ele não sabe mais quem que é quem. Aliás, ele identificava as pessoas tão bem porque eram bichos com características muito específicas, por isso que ele sabia quem era quem. Agora não dá mais. E ele nem não se tocou, e tem uma assassina no táxi dele. E aí o anime fecha com uma assassina no táxi dele, depois de dar a gente o maior susto da temporada inteira, que na verdade todo mundo era a gente. Esse foi o maior choque da temporada, com toda certeza. Mas enfim, pessoal, esses foram os nossos animes com os finais, mas nossa! Então espero que quem sobreviveu aí aos spoilers tenha gostado, e até a nossa próxima lista comentando animes da temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, e até a próxima!